Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente falava ontem e há muitos meses já sobre os incríveis poderes acumulados, né, por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Parece que aliados estão avaliando que o Lira errou a mão. Como dizia o Bezerra da Silva, foi querer ser malandro demais e virou bicho. Conta pra gente, Mônica, bom dia. É isso mais ou menos, o Megali. O balanço feito por aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, depois da votação da MP dos ministérios, é negativo para ele, o Megali. Pessoas ligadas ao Arthur Lira, interlocutores, né, que ele tem no governo, no judiciário, na Câmara dos Deputados, acreditam que o Arthur Lira esticou demais a corda ao ameaçar de fato, né, Megali, de fato, interditar o governo Lula, derrubando diversos de seus ministérios, derrubando a esplanada dos ministérios do Lula e gerando um caos administrativo, né? Uma eventual vitória que ele quase chegou a impor ao presidente Lula fragilizaria o governo de tal forma, né, que traria impactos deletérios para a economia do país. Você imagina como que amanheceria o Brasil com metade dos ministérios do Lula no chão, né, e um no governo federal. E isso, de fato, quase aconteceu. Quer dizer, ele foi no limite. Eu ouvi de um interlocutor do Arthur Lira na magistratura, ele estressou a República no limite, né? Com isso, ele reforçou, né, a imagem de que não é confiável e fortaleceu os adversários dele, que agora têm mais argumentos para convencer o governo de que o Arthur Lira não é confiável, né? Palavras deles, faz chantagem sem qualquer freio e, portanto, deve ter o seu poder esvaziado a qualquer custo. Existe ainda dentro do PT mesmo, e entre integrantes do governo, quem diga que é preciso, vamos dizer, seria um bom acordo terceirizar a articulação política para Arthur Lira, como o Bolsonaro fez, que ele resolveria todos os problemas na Câmara e que o governo poderia seguir governando. Porém, o preço cobrado está ficando alto demais, né? E essa atitude dele levou a uma quebra, quer dizer, reforçou aqueles que dizem que não dá para confiar. Então, ao passar do ponto, nessa tentativa de fragilizar o governo, o presidente da Câmara acabou ele mesmo fragilizado nesse primeiro momento. Essa é a interpretação de vários interlocutores dele. Há uma preocupação também, o Megali, com relação a processos dele no judiciário e com investigações que atingem aliados muito próximos do presidente da Câmara. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar, por exemplo, se o Arthur Lira vai responder a processo por corrupção passiva. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, em 2019, transformá-lo em réu, mas a defesa do parlamentar recorreu e a Procuradoria-Geral da República, que defendia que ele fosse processado e condenado por corrupção, mudou de posição. E agora está pedindo o trancamento dessa ação por falta de provas, diz que só tem palavras de delator contra ele, não tem prova documental. Bom, a confusão na votação da MP, a interpretação sempre de aliados do Arthur Lira, atrapalharia o ambiente de serenidade, calma com que esse julgamento, que é crucial para ele, deveria ocorrer. É o que vai decidir se ele é réu por corrupção ou não, se ele fica livre dessa acusação. Então, ambiente conturbado não que é bom para julgamentos judiciais, né, Megali? E na quinta-feira, ontem, um outro tiro que acertou bem perto dele, né, passou raspando ali, que foi a operação da Polícia Federal que investiga aliados dele que vendiam kits de robótica por preços considerados superfaturados para escolas municipais em Alagoas, né, escolas que, em alguns casos, não tinham nem sequer água encanada, mas estavam comprando. Não tinha internet, não tinha água encanada, mas estavam comprando kit de robótica superfaturado. Então, essa é a situação, o estado da arte hoje, Megali. Você sabe que a dinâmica é política, muitas coisas. A política é dinâmica, e muitas coisas podem. E a dinâmica é política também. E as coisas vão mudando, as nuvens vão mudando. Mas hoje é isso, Megali. A gente falava ontem, né, Mônica? A operação dificilmente teve relação com as votações que estão acontecendo no Congresso. Primeiro porque a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça de uma forma somente administrativa. Não é o ministro da Justiça e nem o presidente que determina quais serão as operações a serem realizadas. Mas mesmo que isso estivesse acontecendo por baixo dos panos, o governo não teria cacife
jogar essa carta agora. Não teria carta na mão para trucar o Arthur Lira desse jeito. Né? Não seria o caso. Me parece que foi só uma coincidência e o próprio Arthur Lira foi para esse caminho, né? Evitou ali se comprometer, não passou o recibo de que estaria sendo vítima de uma suposta vingança do governo. Desconversou, né? Não respondo pelo CPF alheio. Tá todo mundo fazendo a poeira baixar, né? Porque, como relator Eduardo Cunha, hoje bem lembrado pelo meu colega Bruno Bogossian na Folha de São Paulo, a gente fala, não, realmente, a Polícia Federal não tem nada a ver, tem autonomia, a PGR, todo mundo, mas não é assim que o mundo político lê, né, Megali? Então, por exemplo, quando o Rodrigo Janot conseguiu depoimentos que incriminavam o Eduardo Cunha interpretou que aquilo era um conluio da PGR com o governo Dilma e saiu atirando, e descrição dele próprio, todos atiraram e todos morreram. Então, é óbvio que uma operação dessa na Polícia Federal, por mais que Flávio Dino diga que nem sabia da operação, e de fato isso pode ter acontecido, pode ser que o ministro da Justiça nem sabia, o mundo político não lê dessa forma, né? Eles leem como, a polícia batendo na porta da casa do Arthur Lira, mostrando uma fragilidade política do Arthur Lira, porque no governo não teria quem conseguisse segurar pelo menos a polícia. Essa é a leitura que se faz, não é o que é de fato, mas é o que pode não ser isso, mas é como é lido, é como é visto, né? Então tá todo mundo dando um passinho para trás, porque todos têm potencial de atirar em todos, e será que isso é bom? Ou todos vão morrer no final? É essa a história que a gente viu no governo Lula, né? Quem que tem esse sambinha na minha fala aí? Tem, é o Bezerra dando conselho pro Arthur Lira lá. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho.